estar na casa, né? O esposo está gravando ali e depois a gente vai estar repassando para a pastora Michele, onde nós estivemos ali visitando ela, né? E temos um carinho muito grande pela pastora Michele e pela essa lindeza que está ali, né? É verdade. Não é verdade? Então, temos um carinho muito grande por ela. E a pastora Michele ontem, ela me enviou uma mensagem. Quando eu fui ouvir, o telefone descarregou. Eu tive que ir para a igreja. Fui para a igreja. Quando eu voltei, ela perguntou se eu poderia estar aqui hoje. Não tem como negar, né? A pastora Michele está no nosso coração e a obra do Senhor, do Deus que nos chamou. E nós estamos prontos para obedecer o Senhor. Louvado seja Deus. Ela me falou ainda sobre sábado e eu procurei ver se achava uma pessoa para vir, né? Mas a pastora a pastora Lucinha para vir aqui, mas ela está viajando. Depois eu falei com outro pastor, mas ele tem um compromisso de estar em uma outra igreja. Aí eu estava falando para a irmã, se meu esposo puder me trazer, a gente retorna à casa, né? Temos que fazer a obra do Senhor. A palavra do Senhor, hoje já ouvi aqui o Senhor falar poderosamente. Na caminhada, na nossa caminhada, meus irmãos, tem luta, tem enfermidade, tem levante, tem perseguição, tem todo tipo de situação. Mas o Senhor disse que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele disse para nós que isso tudo aconteceria, mas que Ele estaria conosco. E tem momentos da nossa vida que o Senhor Ele prova a nossa paciência para ver a nossa perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. No dia 9 desse mês, eu ministrei num culto de irmãs e após eu tive um ataque de uma pessoa que estava no nosso meio, ao qual eu não esperava. E ali eu fiquei assim pensando, Senhor, o que foi isso? E quando eu ministrava, eu falei sobre luta, perseguição e provação. E o Senhor falou, tu não ministrou? E aí agora, vive? Verdade. E aí eu tive que absorver aquela situação e estar de pé pregando o Evangelho. Nós temos diversas situações. Eu perdi meu pai, meu irmão, minha mãe, minha sogra e outros da família e conhecido. Mas eu estou de pé, porque o Senhor que me chamou, Ele disse que todas essas coisas aconteceriam, mas que nós tivéssemos bom ânimo. No livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 13, diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firme, estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido da couraça da justiça. Então nós estamos na casa do Senhor aprendendo. A pastora falou para mim assim, não, eu ensinei eles estão lá fazendo a obra. Eles estão preparados para fazer a obra. O Senhor nos chamou. E todo o tempo que nós estamos na casa do Senhor, nós estamos aprendendo. Não é tudo na mesma hora. Mas no momento da dor, no momento da perseguição, o Senhor nos prepara também. Nos ensina a passar, nos ajuda. Ele passa conosco. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê ela ali, a gente fica, triste, pedindo ao Senhor. Mas o Senhor está no controle do tempo. Muitas das vezes é necessário ela estar ali, para que nós pudéssemos estar aqui fazendo mais e mais a obra do Senhor. Porque é necessário, Deus Ele dá ali um descanso um pouquinho para ela, e os irmãos estão aqui, na batalha, fazendo a obra. Continue firme, que o Senhor, Ele está contemplando a vida de cada um de vocês. Ele está vendo aqueles que vão correr nesse momento e aqueles que vão permanecer. Vai prestar conta lá, Ele vai falar, bem-vindo, eu te vi, eu te contemplei na casa, pregando o meu Evangelho, segurando enquanto a minha serva estava lá se tratando. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, em Colossenses capítulo 4, diz assim, vós, senhores, fazei o que for justiça e equidade,
a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor dos céus. Então os irmãos estão aqui, fazendo a obra, enquanto a pastora está lá se tratando. E o Senhor que está lá está contemplando a vida dos irmãos. O Senhor vai estar fortalecendo. Nós viemos na casa do Senhor, temos alguma dificuldade, mas o Senhor nos fortalece. No momento da perseguição, nós pensamos, vou morrer. Nesse momento lá eu pensei, Senhor, o que aconteceu? Me lembrei de Elias quando foi para a caverna, mas lá na caverna o Senhor estava vendo ele. Em toda a trajetória o Senhor estava vendo ele. O Senhor está vendo os irmãos aqui nessa noite. O Senhor está vendo caminhar. A perseverança do servo do Senhor nesta casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz assim no 3: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual eu estou também preso. Paulo ali se refere, pedindo ali, orando em todo tempo uns pelos outros, para no momento oportuno o Senhor possa usar a nossa boca para falar do amor dele, para pregar o evangelho dele, seja no louvor, seja nas irmãs que oraram nessa noite, seja nos irmãos que trouxeram o versículo bíblico, que o Senhor continue usando, mas que os irmãos estejam sempre, Senhor, me prepara, me molda, faça da minha vida o teu querer, louvado seja o nome do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, no qual estou também preso. Nós estamos todos juntos presos neste evangelho. Todos estamos na incumbência de pregá-lo. E temos que orar ao Senhor, pedindo a Ele misericórdia, que nos dê largueza para falar para muitos que ainda não aceitaram Jesus. Aí muitos se levantam e digam, mas fulano ficou doente, ou fulano ficou desempregado. Todas essas coisas estamos sujeitos, mas temos que ter bom ânimo, louvado seja o nome do Senhor, e unidos uns aos outros, cada um com o seu problema, com a sua fraqueza, mas temos um Deus de vitória, temos um Deus que nos chamou, e Ele disse que se nós nos levantarmos, Ele seria conosco, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse para Josué, levanta-te, passa este evento, que eu estarei contigo lá, passa o Jordão, que eu estarei contigo, leva o povo. E não é diferente com a nossa vida. O Senhor vai estar guiando, orientando todos os irmãos neste processo. A nossa vida, enquanto estamos aqui na terra, é momento de processo, mas no processo o Senhor está aperfeiçoando a nossa fé, A fé é o fim e fundamento daquilo que nós não vemos, mas cremos. Nós não sabemos como vai ser, o que vai ser no sábado, o que vai ser na outra quarta-feira, mas o Senhor sabe. Ele só precisa que nós venhamos nos levantar e vir para a casa do Senhor. O Senhor, Ele conta comigo e com você para fazer a obra, para pregar o Evangelho a toda a criatura. No versículo 4 diz assim, para que eu manifeste como me convém falar. Então nós temos que pedir ao Senhor o que Ele quer falar, que Ele venha nos usar, segundo o querer dEle, para que nós não possamos nos exceder naquilo que o Senhor não quer e nem Ele tem. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Então temos que ser sábios, ao pregar o Evangelho, ao falar do amor de Cristo, falar que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, que Ele salva, Ele cura, Ele faz tudo no tempo dEle. Se alguém está difícil, não quer dar crédito, mas nós continuamos orando e no tempo certo o Senhor há de trazer. Muitas das vezes, quando nós pensamos assim, é um culto de libertação, não veio ninguém à igreja, o templo não encheu, mas o Senhor está vendo a nossa perseverança e a nossa obediência na obra dEle. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Então, em todo tempo, que nós venhamos estar prontos,
possamos estar na obediência do Senhor Jesus, pedindo a Ele em todo o tempo que venha nos orientar, que venha nos ajudar nos momentos difíceis. Eu ainda falava, quando nós pregamos sobre luta, tribulação, perseguição, é fácil. Mas viver a luta e viver a perseguição, viver a enfermidade, ela é difícil. Mas é nesse momento que o Senhor muda a fé de todos. Porque nós temos que crer que o Senhor está no barco, Ele está no controle. No tempo dEle, a obra vai ser feita, a cura vai chegar para aqueles que se encontram enfermos. O Senhor é Deus Santo e Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 7 de Atos, no versículo 54, fala da morte de Estevão. Ele foi apedrejado. E eu até posso dizer que Estevão ali, ele não viu a situação e ele continuou. Ele não estava errado, mas era o tempo que não era tempo. Ele tinha que saber se guardar e ele sofreu, mas ele estava certo da salvação dele em Cristo. A palavra do Senhor diz assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Então eu entendo aqui que eles não queriam ouvir o que Estevão estava dizendo. Como eu disse, eu trouxe a palavra, eu ministrei a palavra e depois eu sofri ataque naquele momento, de qual eu não esperava. E ali Estevão, ele estava numa condução que ele estava falando do amor de Cristo, de Deus, ele estava pregando a palavra, mas ali o texto vai dizer que eles rangiam os dentes, eles não queriam ouvir a palavra. Então nós temos que estar atentos, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então ele estava preparado, ele estava com a fé dele inabalável, mesmo diante ali, vamos dizer assim, de leões que não queriam ouvir, que queriam atacá-lo, mas ele estava crendo: o Senhor é comigo, eu estou preparado, o Senhor está no controle. Louvado seja Deus. Nós sabemos que quando um servo do Senhor parte na presença do Senhor, com a vida dele alicerçada no prumo, é bênção, é salvação, alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Estevão estava preparado, e ele via que o povo estava enfurecido, mas ele continuava: não, meu Deus é bom, ele é fiel, ele salva, ele liberta, eu estou vendo. Louvado seja o nome do Senhor. E mediante a luta, e mediante a aflição, e mediante a enfermidade, o Senhor é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós temos que continuar dizendo, porque quando parte com Jesus Cristo, recebe a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para alcançar a vida eterna, é necessário viver na obediência da palavra do Senhor. É necessário ouvir a palavra, guardar no coração e praticar a palavra. Porque se você vem, mas você ouve e você não guarda, você não pratica, é como aquelas 5